Deuteronômio 2, versículos de número 19. Diz assim a palavra de Deus: E chegarás até defronte dos filhos de Amon, não os molestes com eles, não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também esta foi contada por terra de gigantes. Dantes nela habitavam gigantes, e os amonitas lhe chamavam zanzumeus, um povo grande e numeroso e alto como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante de si, e eles os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horeus, e eles os lançaram fora e habitaram no seu lugar até este dia. Também os cafitoreus, que saíram de Cafitor, destruíram os aveus, que habitavam em Azerim, até Gaza, e habitaram no seu lugar. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um temor de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Capítulo de número 3, no versículo de número 10, diz: todas as cidades da terra plana, e todo o Gileade e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidade do rei de Og em Bazã, porque só Og, rei de Bazã, ficou do resto dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá dos filhos de Amon, de 9 côvados o seu comprimento, e de 4 côvados a sua largura, pelo côvado de um homem. Amém? Vamos orar a Deus. Apresente a palavra de Deus. Levante a tua Bíblia ao céu, peça para que Deus fale conosco nessa noite. Maravilhoso Deus e glorioso Pai, meu Deus, que maravilha, Senhor, está em tua casa, em tua presença, meu Deus. Senhor, meu Pai, abre agora neste momento a porta da palavra. Meu Deus, fala conosco mais e mais que tu já tem falado neste culto, meu Deus. Senhor, nossos corações estão abertos, lamandácia, surimicanta, labaia, para ouvir, meu Deus, a tua voz, para ouvir, meu Pai, o Senhor falar conosco. Tira os empecilhos, impedimentos, para que a tua palavra, ela possa ter livre acesso aos nossos corações, e que a tua vontade prevaleça e permaneça em nosso meio, para a glória de Deus. Amém, Jesus. Amém. Podeis aceitar, as tuas mãos desocupe, dá uma salva de palmas para Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Meus amados, peço toda a atenção, reverência à palavra de Deus em nome de Jesus. Serei breve devido ao tempo, e creio que Deus ele tem uma mensagem ao nosso coração nessa noite. Igreja, nós lemos aqui acerca de algumas nações, de algumas ordenanças aqui da parte de Deus, de algumas instruções. O Senhor Deus que ele passou para Moisés, e aqui Moisés ele vai fazer a repetição de tudo aquilo que o Senhor Deus ele havia falado.
Então o Deuteronômio, na verdade, é uma repetição aqui das leis, né, dos mandamentos de Deus que o Senhor lhe havia falado, e agora aqui então Moisés ele vai começar a falar novamente, né, para o povo, para as novas pessoas, né, que estavam ali compondo, né, o exército de Deus, ou seja, a nação de Israel, né, porque morreu ali um povo, né, eles morreram no deserto, uma quantidade imensa, e depois começou um novo povo, que foram aqueles que herdaram a terra de Canaã. Então aqui nós vemos, por intermédio desses versículos, né, se você olhar no capítulo de número 1, você vai ver que a Bíblia vai falar muito acerca de gigantes, né, que no caso é o tema da nossa campanha hoje, né, o capítulo 1, 2, 3, assim para frente vai falar muito acerca de homens, né, extremamente altos, né, diferente dos outros, e aqui então, quando se fala em gigante, na verdade a gente se preocupa porque, né, porque quando é um homem, né, na mesma estatura do outro, para uma guerra, uma coisa do gênero, dependendo da situação é até fácil você vencer, né? Isso depende também do teu físico, depende do físico do adversário, mesmo sendo a mesma estatura. Agora imagina uma pessoa com um físico muito maior que o teu e na estatura quase 2, 3 vezes mais que a tua, né? O peso também certamente vai ser 4, 5 vezes mais do que o teu, ou seja, numa guerra, numa luta, é impossível vencer, né, um gigante, é impossível vencer um soldado, é impossível vencer um guerreiro nessas condições. E quando nós lemos aqui, né, em relação a esses versículos do 19 adiante, nós vamos ver que a palavra do Senhor vai mostrar para nós que houve não poucos gigantes, mas houve muitos gigantes. E quando esses gigantes eles apareciam em meio às batalhas, em meio à guerra, né, isso certamente trazia, né, para o povo de Deus um determinado temor, né, trazia um determinado medo, que a presença daqueles homens eram para fazer, na verdade, o povo retroceder, para eles não querer, né, lutar com aquele gigante. Mas uma coisa nós temos que ter em mãos, né, ou em mente, que o Senhor ele vai falar aqui nesse livro de Deuteronômio, se você for analisar os pormenores mais adiante, né, o Senhor repetindo o que ele falou lá atrás, que de todas as nações, né, da terra, Deus ele vai escolher unicamente o povo de Israel. Deus ele vai escolher de todo o povo, ele vai escolher um povo pequeno, um povo que ninguém dava nada, um povo ali, né, meio bem humilde. O Senhor decide escolher aquele povo, toma para si, e o Senhor vai fazer daquele povo uma nação, e o Senhor vai ser o Deus, né, daquela nação, daquele povo. O Senhor vai abençoar aquele povo, Deus vai ser com aquele povo, e o Senhor vai dizer que ai daqueles que se levantarem contra aquele povo de Deus. Era como se levantasse contra a menina dos olhos de Deus. E quando nós olhamos, meus irmãos, quando se fala menina dos olhos, né, é impossível praticamente a gente tentar colocar o dedo na menina dos nossos olhos. É automático, o olho ele se fecha, ele se prende automaticamente, ele defende a menina dos olhos. Então automaticamente Deus, quando o inimigo ia se levantar para tocar, né, no seu povo, na menina dos seus olhos, o Senhor ele estava todo o tempo pronto para poder defender o seu povo, e não tinha, né, na verdade aqui como nós vemos, que todos que se levantavam contra o exército de Deus, todos que se levantavam contra o Israel de Deus, eles não prevaleciam, eles caíam por terra. Poderia ser os maiores gigantes, poderiam ser os homens mais poderosos, a nação mais poderosa, eles não prevaleciam. Por quê? Porque o Deus de Israel, que era invisível, que é invisível aos olhos humanos, aos olhos carnais, mas pela fé, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele pelejou pelo seu Israel no deserto, e hoje ele peleja pelo seu Israel, pelo povo eleito, pela sua igreja. Quem crê que Deus está pelejando pela tua vida, pela tua família, pela tua causa, nessa noite adore a Deus e glorifique o Senhor, porque Ele está aqui. Auanteve a fogo, terra, suribicanta, labassurianda, labaia. Bendito seja o nome do Senhor, meus irmãos. Interessante é que a palavra do Senhor, ele vai mostrar
aqui para nós que esse povo, né, no verso de número 20, foi contado aqui os anzumeus, um povo grande, um povo numeroso e alto, como gigantes, e o Senhor os destruiu de diante de si, e eles o lançaram fora e habitaram no seu lugar. Então veja que uma terra de gigante, um povo conhecido como os anzumeus, tinha sua terra, era povo grande, era diferenciado. A Bíblia mostra que o Senhor, ele entra na peleja, Deus, ele peleja por Israel. O Senhor, diz a Bíblia, que ele vence esse gigante, e agora o povo de Israel, então, eles vão tomar a terra desses homens. E o que é mais interessante ainda, que a palavra do Senhor vai mostrar para nós, que eles vencem mais de 60 cidades muradas, cidade forte. Eles tomam essa cidade, fora as outras cidades que não havia muro, que não era fortificada. Então, por onde Israel passava, por onde o Deus de Israel passava, meus irmãos, nós podemos dizer, era só vitória. Por onde Deus, ele passava, a vitória do seu povo estava garantida. Deixa eu perguntar uma coisa para você: diante da tua peleja, da sua caminhada, nessa terra, quem é que está passando? É você que está passando, ou será que é Deus que está passando adiante? Meus irmãos, se Deus estiver passando por nós, tenha certeza que nós seremos vencedores. Mas se nós formos querer ser valentões, é porque tem crente valentão. Tem crente que pode tudo. Ele diz: Senhor, passa para trás, fica tranquilo, senta ali, deixa que eu vou resolver o problema. Tem crente que é assim, né? Tem crente que para ele tem misericórdia. Que fé, né? Isso é fé, mas não é assim que as coisas funcionam. Quem age por nós, quem peleja por nós é Deus. Se Deus estiver diante de nós, a vitória é certa. Mas se Deus não tiver, meus irmãos, o que será de nós? Mas o que chama a minha atenção aqui na palavra de Deus é o versículo de número 25. É onde eu quero me ater com os irmãos para entrar aqui na pregação. O versículo 25, o Senhor disse ao seu povo: a partir de hoje, ou seja, nesse dia de hoje, começarei a pôr um terror, e um terror de ti diante dos povos, que então debaixo de todo o céu, os que ouvirem a tua fama, tremerão diante de ti e se angustiarão. Olha para essa palavra. O Senhor Deus, ele pelejou pelo povo de Israel. Deus pelejou tanto, o povo de Israel cresceu tanto, destruiu tantos inimigos poderosos, que em qualquer outra parte da terra que houvesse falar do povo de Israel, o povo ia tremer, o povo ia ficar com medo. Eles não iam ter força para guerrear, eles não iam ter força para pelejar, eles iam estar de pé, vivo, mas por dentro estavam como mortos, só de ouvir falar no nome deste povo. O que nós entendemos com isso, igreja? Que em nome do Senhor, em nome do Deus de Israel, nós nessa terra faremos proeza. Em nome do Senhor, nessa terra nós faremos proeza. Esse capítulo de número 3, que nós lemos, o versículo de número 11, traduzindo aqui a medida da cama desse gigante, né, que a Bíblia está dizendo aqui que era de 9 côvados o seu comprimento e de 4 côvados a sua largura. Traduzindo isso aqui, a cama do gigante tinha 4,5 metros de comprimento. Quanto é o comprimento da tua cama? Uma king, por exemplo, ou uma super king, 2 metros. A cama do gigante era 4,5 o comprimento.
por 2,10 metros de largura. Olha para o tamanho desse homem. Talvez o quarto de muita gente aqui, o meu mesmo, não tem 4,5 metros. Só a cama dele era 4,5 por 2. Agora imagina o peso, era de ferro e pedra, para poder suportar o peso do camarada, porque não é brincadeira não. Olha bem, esse povo, nessa dimensão, o Senhor deu poder, deu autoridade, deu estratégia para que o povo de Israel destruísse eles e para que o povo de Israel herdasse tudo o que era deles. Eles cuidavam, eles administravam, eles tomavam conta achando que era dele, mas ia chegar um dia que os verdadeiros donos iriam adentrar naquela terra, naquela cidade, naquele país, ia tomar posse, ia exterminar todos eles e tomar posse de tudo aquilo que eles tinham, porque era uma promessa de Deus. Quero chamar os meus irmãos para olhar a palavra de Deus comigo no livro do profeta Josué, no capítulo de número 2, quando a Bíblia vai mostrar para nós que Josué, ele vai enviar os seus 2 espias para Jericó. Jericó, quando nós não sabemos, quando nós atentamos para os pormenores, a Bíblia vai dizer para nós que, quantas pessoas que já não pregou, quantos que já não estudaram acerca das muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó, segundo diz estudiosos, ou arqueologia da Bíblia, do Antigo Testamento, diz que as muralhas de Jericó tinham 6 metros de altura, e a sua espessura era cerca de 3 metros de espessura. Imagina 6 metros de altura por 3 de largura. Imagina, amados irmãos, era impenetrável uma cidade dessa dimensão. Josué 2, capítulo 2, era impenetrável, era impossível alguém passar por essa muralha. E não bastando só isso, dentro dessa cidade de Jericó, nas cidades que tinham lá dentro, eram terras de gigantes. Moravam, habitavam lá dentro gigantes. E deixa eu te dizer uma coisa, que a promessa que Deus fez lá atrás, há mais de 5 séculos, ou cerca de 5 séculos, que Deus fez lá atrás para Abraão. O Senhor diz para Abraão que o Senhor ia dar a terra de Canaã, ia dar a terra de Jericó para o seu povo. Aquela terra era deles, estava lá guardada, e no momento certo eles iam tomar posse. A palavra do Senhor vai mostrar para nós, deixa eu ler aqui o capítulo 2, o verso 8. Presta atenção, Josué 2:8. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: pensei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que tinha essa cama de 4,5 metros, que estavam da além do Jordão, os quais destruíste. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha lá em Deuteronômio 2:25, o Senhor fala que ia colocar o temor, o pavor. O povo ia estremecer, e agora que nós vemos acontecer isso. Aonde vai acontecer isso? Vai acontecer isso na porta da promessa. Qual era a porta da promessa? As muralhas de Jericó. Raabe, que era meretriz, ela vai conversar com os espias, enviado por Josué. Ela vai dizer: nós aqui, desta cidade fortemente murada, nós estamos trêmulos, não há mais força, não há ânimo em nós estamos atônitos, perplexos, porque nós ouvimos
que o Deus desse povo de Israel, ele abriu o mar vermelho, fez o seu povo atravessar em seco. Nós vimos o que esse Deus fez com os gigantes, com os reis gigantes, com Og, com os outros, como foram destruídos eles, o seu exército, a sua terra foi tomada. Não há mais força em nós estamos como mortos. Deus disse que o povo ia ouvir e ia estremecer. Por quê, meus irmãos? Porque o nosso Deus, ele faz coisas terríveis. O nosso Deus faz coisas sobrenatural. O nosso Deus é Deus de coisas tremendas. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante veja bem aqui para concluir, que os espias estão sobre o muro, aonde está a casa de Raabe. E diz a palavra de Deus que eles vão voltar para passar ali, fazer o resumo da situação. Como está o povo lá dentro, como está a fé, como está o ânimo das pessoas. A Bíblia vai dizer que eles vão passar as coordenadas para Josué. Josué então, prosseguindo o capítulo, ele vai estar diante do muro, ele vai passar o Jordão, vai estar diante das muralhas de Jericó. E a Bíblia diz no capítulo de número 5, que ali no final já do capítulo 5 para o 6, que ele está com todo o exército diante das muralhas, olhando para 6 metros de altura, por 3 metros de espessura, impossível perfurar. E ele olha, vai para lá, vem para cá, e a Bíblia diz que de repente aparece um varão, aparece um soldado, aparece alguém extremamente armado diante de Josué. E Josué olha para aquele soldado e diz para ele: tu é um deles ou é um dos nossos? Meus irmãos, analisa aqui que Josué, ele estava na porta, ele estava a 3 metros de entrar, de passar, de adentrar, para tomar a promessa. Ele estava a 3 metros, que era a espessura da muralha. Só que a preocupação de Josué foi tão grande, que ele pergunta para o soldado: você é um deles, dos nossos inimigos, ou você é um dos nossos? Ou seja, o que tu está fazendo aqui? O soldado vai dizer para ele: eu não sou nem do deles e nem do vosso, eu sou enviado, eu vim enviado dos céus, eu estou enviado, eu estou aqui representando, eu sou emissário do céu, eu estou aqui representando o Senhor dos exércitos de Israel, o Deus desse povo, o teu Deus, e eu vim aqui te trazer coordenadas, eu vim aqui te ensinar, eu vim aqui te dar um mapa de como você vai adentrar com este povo para tomar posse da terra prometida. Ah, meus amados irmãos, quando a Bíblia mostra para nós que Josué, ele ouve aquilo, a Bíblia diz que ele vai se prostrar em terra, diante da presença daquele anjo, ali representando o próprio Deus, e a Bíblia diz que ali então ele vai adorar aquele anjo, ali ele vai glorificar Deus, prostrado na presença daquele soldado celestial, e então ele vai receber ali uma ordem, e o anjo vai dizer para ele: Josué, descalça a sandália dos teus pés, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar que tu está é santo, Josué. Anticrove a Camassura e a Candarábia, quem crê na santidade da presença de Deus, aqui em nosso meio vai adorando a Deus. Quem é santo está entendendo o mistério. Anticrove a Camassura e Okinawa. Ai, bendito é o nome do Senhor. Lai Preoforgue a Camassúria dos Calabacheia. A Bíblia vai mostrar para nós que então o anjo, ele vai passar as coordenadas, ele vai instruir, ensinar como ele vai fazer. Os 6 dias que ele vai caminhar ao redor do muro, o 7º dia vai caminhar 7 vezes, vai ter que tocar a buzina, de chifre de animal vai tocar ali a buzina com uma trombeta, e quando então tocar a trombeta,
todo o povo terá que gritar, todo o povo terá que gritar com grande grita, e a muralha então cairá por terra. Meus irmãos, a gente olha para a situação, fica meio cômico o negócio, mas os mistérios de Deus aos nossos olhos, é praticamente impossível acontecer. Peraí, uma muralha, uma cidade de praticamente 90 quilômetros de circunferência, eu circular aquela cidade um dia, depois outro dia, depois 6 dias, daí no 7º dia eu circular 7 vezes, aí tocar uma trombeta e todo mundo vai dar glória a Deus, todo mundo vai dar aleluia, sei lá, vai dar um grito, e aquele muro vai descer, cair, não vai tombar para a direita nem para a esquerda, vai descer, vai afundar. Meus irmãos, é coisa meio que, isso é história, alguém pode pensar, mas os mistérios de Deus, é mistério de Deus, e só vive mistério de Deus quem crê em Deus. Talvez tem pessoas aqui que já viveu coisas terríveis. Por quê? Porque você crê, você tem negócio com Deus. Agora tem outros que talvez possam estar duvidando. Eu não acredito nisso, o problema é teu. Mas que Deus é terrível em obras, Deus é terrível. Só que detalhe, meus irmãos, é interessante que não bastava apenas eles cumprirem o que Deus mandou, só circular no último dia 7 vezes, tocar trombeta, gritar, pronto, tomamos posse. Não, tinha algo que eles precisavam observar, tinha algo que eles precisavam guardar no coração e andar como se estivesse andando em brasas vivas ou em ovos. Eles tinham que vigiar. Por quê? Porque a terra era terra de gigantes, nós sabemos. Porque quando foi enviado os 12 espias, se levaram o quê? O que foi levado em evidência? Que ficou claro, um cacho de uva. E o cacho de uva, como que foi levado na mão? O pessoal comendo, igual a gente come, não. O cacho foi levado por 2 homens em vara, como se leva aquele cacho imenso de banana. Tinha que ser levado por 2, um homem só não dava conta. Era terra de gigante ou não é? Terra mana leite e mel, não mana? Mana! É terra boa? A terra é boa. Só que eles precisavam guardar a palavra de Deus. E a palavra do Senhor é para eles: vocês não devem tomar do anátema, vocês não devem pegar nada que é da terra amaldiçoado, porque tudo está amaldiçoado, exceto o ouro e a prata, exceto os metais que são para a casa de Deus, o resto está amaldiçoado. Vocês não pegam nada, e vocês vão vencer, vocês vão sair vitoriosos. Qual é mais fácil? Cumprir, dar volta pela cidade, gritar, ou guardar o que Deus mandou? Mais fácil é guardar o que Deus mandou. É mais fácil, é menos cansativo. Só que nem todos que têm orelha ouvem a voz de Deus. Lá em Jeremias 35, por exemplo, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele clama, Ele grita, Ele clama, mas quem ouve? Imagina Deus gritando, Deus clamando, e quem ouve a voz de Deus? Ninguém. Mas analisamos a situação, o povo está a 3 metros da vitória, ou seja, uma semana, 7 dias para tomar posse da terra prometida. Imagina cada dia a esperança, aqueles ansiosos, aqueles preocupados com o que tem lá dentro, querendo ver, observar, querendo procurar o melhor lugar, o melhor. Mas chega o dia, as muralhas caem por terra. Quando caem as muralhas, o segundo problema, eles precisam batalhar, eles precisam guerrear talvez como nunca.
E a guerra que eles iam guerrear eram com pessoas normais e também com homens anormais. Eram com gigantes, com homens grandes. Só que detalhe, como aqui nós lemos no capítulo 2, no versículo de número 8 para frente, nós vamos observar que aqueles homens, eles estavam com arma, eles estavam com as suas espadas, com seus escudos, mas neles não havia força. Estavam ali como soldados vencidos, estavam ali como pessoas só cumprindo o seu papel, mas diante do povo de Deus eles já estavam derrotados, eles já estavam mortos, porque Deus já havia trabalhado no coração, na estrutura daqueles homens mediante a sua palavra que foi profetizada lá atrás. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Quando Deus ele disser para você ir, não tema, pode ir. Quando Deus disser para você vai e fala, pode ir. Quando Deus disser chegado o momento, pode ir, porque chegou o momento, pastor. Mas lá o negócio é terrível. Não porque lá é macumba, porque lá é bruxo, porque lá. Não, eu quero dizer para você, porque lá já está Deus. Deus já chegou, já transformou o leão numa ovelha. Deus já quebrou aquela pedra que era ríspida, aquela pedra que era dura. Deus fez aquela pedra derramar água. Quando Deus ele manda é porque Deus ele já trabalhou. Quando Deus ele ordena é porque a obra já foi feita. Nós só vamos lá para ver e dizer, realmente Deus é terrível. Quantas pessoas estão na prova porque Deus já pelejou por ele, Deus já agiu, Deus já derrubou o gigante, e agora a ordem de Deus é, vai lá, pega a espada do gigante e tira a cabeça do corpo dele. Qual é mais fácil? Vencer o gigante? Derrubar o gigante por terra, deixar ele desmaiado, ou ir lá e pegar a espada e tirar a cabeça dele depois de ele estar desmaiado? Qual é mais fácil? Pegar a espada e ir lá e tirar a cabeça dele, porque Deus já fez a obra. Derrubar o gigante, Deus já derrubou. Mas sabe o que a gente pensa? Eu não vou, vai que o gigante está lá com o olho aberto e fechado, esperando com um soco para me jogar. Não é assim que a gente fica pensando, vai que o gigante está lá com alguma coisa escondida na mão, sei lá, está com um pedaço de pau, está com uma lança, enganando o que está morto, e quando eu estiver chegando ele passa a lança e me mata. Queridos, se Deus disse vai lá, pega a espada e tira a cabeça dele, vai lá, porque Deus está segurando, Deus está com o pé no pescoço dele, Deus pisou na cabeça, Deus está agindo de alguma maneira, Deus prendeu, Deus amarrou, Deus fez alguma coisa, e o inimigo, ele não terá como agir contra a tua vida sobre a ordem de Deus. Quantas pessoas estão no vento? Quantas pessoas estão no vale porque Deus mandou? Aí ele diz, mas será, quem sabe, talvez pode ser que, de repente, ele não crê em Deus, ele não confia em Deus, ele não acredita em Deus, ele não tem fé. Queridos, servir a Deus é viver pela fé, servir a Deus é crer, é viver por alguém que a gente não vê, por alguém que a gente não enxerga, por alguém que a gente não apalpa. Servir a Deus é dessa maneira, é fazer a vontade de alguém que a gente não vê, é amar alguém que a gente não vê, é andar com alguém que a gente não vê. As pessoas podem ouvir e falar, isso é coisa para louco. Não, isso é coisa para crente, isso é coisa para quem crê em Deus, isso é coisa para quem era perdido, agora foi transformado e não vive mais para si, mas vive para Deus. Labassubre, Candarábia, Surimicanta, Labracheia, bendito é o nome do Senhor. Será que você está crendo nas promessas de Deus? Ou será que você está crendo no gigante? Ou será que você está crendo no grandão? Ou será que você está crendo no Leviatã? Ou será que você está crendo, sei lá,
Eu quero dizer para você nessa noite, Deus tem vitória, Deus tem vitória. Mas se nós não acreditarmos no poder de Deus, se nós não guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, pode ter certeza que todas as nossas atitudes, todas as nossas obras não vai surtir efeito algum no mundo espiritual e nem aqui. Pode ter certeza disso. Interessante é que a palavra do Senhor vai mostrar para nós que o povo, em determinado tempo eles vão entrar. A guerra está indo bem, os gigantes estão como mortos, estão lá como espantalho, né? Qualquer um derrubava um gigante, matava um gigante, derrubava os soldados e está rompendo, estão avançando e vai avançando, até que chega no capítulo 7, e a Bíblia fala que tem um homem, este homem chamado Acã. Este homem, em meio a peleja, uma guerra e outra, presta bem atenção, a Bíblia diz que Acã, na sua caminhada, na sua guerra, na sua peleja, ele vai achar 3 coisas. Acã vai achar 3 coisas. O que Acã vai achar? Uma bela capa babilônica. Ele vai achar aquela capa de um tecido extremamente finíssimo, um tecido extremamente caro, que posteriormente ele poderia ter uma posição muito grande em meio ao povo por intermédio daquela capa. Ele poderia vendê-la por algum líder e arrecadar um grande valor, uma grande soma de dinheiro. Outra coisa, ele acha aquela capa, ele guarda. Não bastando só aquela capa, ele vai achar também uma cunha de ouro. Imagina uma cunha de ouro, não sei o tamanho, não sei para que era, mas geralmente teria um peso significante. E o ouro toda a vida valeu dinheiro, e naquela época era dinheiro, valia muito. E ele também acha, diz a Bíblia, que quase 300 ciclos de prata, acha uma quantidade boa, uma soma boa, um peso bom de prata. E diz a palavra de Deus que ele vai juntar aquelas 3 coisas: a capa, a cunha e a prata. Ele pega aquelas 3 coisas, tem um simbolismo muito interessante, mas deixa para depois, e ele leva para a sua tenda, ele levanta ali o tapete da sua tenda, esconde tudo aquilo, fecha ali, tampa e volta para a suposta guerra. E está ali guerreando, e o negócio está indo, ninguém vê, porque na hora da guerra, cada um por si, né, lutando contra o inimigo, cada um defendendo a sua vida. E está tudo bem, eles vencem, Deus deu vitória. Só que, como eu falei lá atrás, todo mundo tem ouvido, mas poucos são os que ouvem, né? Orelha todo mundo tem, mas ouvidos são poucos. Porque se ele tivesse ouvido, ele não teria praticado o que ele fez. A Bíblia diz que o ouro e a prata era para os utensílios do Senhor, e o resto era para ser queimado, como aquele pano, aquela capa era para ser queimada. Então, o que era para utensílio, que era para obra de Deus, Acã, ele rouba, ele pega para ele e vai guardar. Ele não estava roubando dos cananitas, dos cananeus, ele não estava roubando do gigante, ele não estava roubando de qualquer outra pessoa, ele estava roubando do que era de Deus, porque Deus diz que toda a prata, todo o ouro ia ser para os utensílios da casa de Deus. Ele está roubando, não era de qualquer um, ele está roubando aquilo que pertencia a Deus. E ele esconde, ele guarda, e está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo em paz, ninguém viu. E o coração ali acelerado: puxa vida, estou na bênção, puxa vida, estou na bênção, estou abençoado, Deus me deu vitória, Deus me abençoou. Quantas pessoas querem contar a vitória com coisa amaldiçoada? Quantas pessoas estão amaldiçoadas, tomou coisa amaldiçoada, estão com aquela maldição como fosse uma bandeira: olha, eu estou abençoado, Deus me deu vitória. Aguarda um pouquinho, aguarda um pouco, o tempo vai dizer se aquilo é bênção ou se aquilo é maldição. Os dias mostrarão se é bênção ou se é maldição. Para nós sermos abençoados por Deus,
nós precisamos guardar toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus precisa ser guardada. Não é aquilo que convém para nós, né? Como muitos aí, como a Igreja Católica, entre outros lugares, só prega, só anuncia aquilo que convém, aquilo que é bom, aquilo que é interessante para a circunstância. O que não é, deixa para lá. Isso aqui não, mas isso aqui tudo bem, isso aqui é interessante. Quantas igrejas que tira da Bíblia só aquilo que convém, mas isso aqui não, isso aqui deixa para lá, porque toda a palavra de Deus, ela é boa. Toda a palavra de Deus, ela precisa ser respeitada, ela precisa ser guardada, se é que nós quisermos ser abençoados pelo Senhor. Já encerro. A Bíblia vai mostrar para nós que por causa desse Acã, por causa dessa suposta bênção, que ele achava que era bênção, cerca de 30 mil homens, ou cerca de 30 soldados foram mortos de Israel. Sangue foi derramado. Israel perdeu uma peleja numa cidade ovo minúscula. Por quê? Por causa da desobediência de um homem. Pastor, mas o que tem a ver? Aquele povo que foi para a guerra, aquele povo que foi para a peleja, eles estavam sobre maldição. Eles estavam amaldiçoados por causa do que Acã, da atitude, da obra que Acã havia produzido lá atrás. Analisa bem, meus irmãos, que não foi Acã que foi lá, foi outros soldados. Só que aqueles soldados, eles estavam sobre maldição por causa de Acã. O que eu quero falar para você no tocante a isso? Que todo Israel era o corpo. Cada pessoa era um membro, e Deus, como sempre, a cabeça. O que eu estou fazendo com essa mão aqui direita, a esquerda que não está vendo, só que a minha cabeça sabe que eu estou mexendo aqui, ó. O meu pé não está vendo, mas a minha cabeça sabe que eu estou tocando aqui. Quem é a cabeça? Cristo. Quando alguém, em meio ao corpo de Cristo, o corpo de Deus, faz alguma coisa de maldição, alguma desobediência, alguma coisa pecaminosa, e tenta esconder embaixo do tapete, coloca a roupinha de crente, que lindo, tá uma maravilha, tá perfeita, tá perfeito, é desse jeito mesmo, é assim que Deus quer. Será que é assim que Deus quer? E aquilo que está escondido lá? E aquilo que está lá dentro de casa? E aquilo que está embaixo do tapete? Será que é assim que Deus quer? Por causa daquilo, por mais bonitinho que eu esteja, por mais bonitinha que ela esteja, mas por aquilo que está guardadinho lá, escondidinho lá em casa, toda a igreja de Deus vai sofrer. Toda a igreja de Deus vai pagar o preço. Aí vem aquela pergunta: essa igreja fria, essa igreja morta, parece um cemitério, não sei o que, infeliz, arranca a maldição da tua casa. Você quer ver o negócio ficar bom? Começa a dar glória a Deus. Você parece que está com um cabresto na boca, não consegue dar glória a Deus, não consegue glorificar, não consegue dar aleluia, e só vem para a igreja para murmurar, para falar que o povo está gelado, que o povo está morto. Se você está quente, se você está vivo, vai dando glória a Deus, vai dando aleluia, é batizado com o Espírito Santo, fala em mistério, deixa Deus te usar. É fácil eu chegar aqui e abrir a boca, mas por que não começa comigo? Sabe por quê? Porque eu estou sobre o jugo do anátema, eu estou sobre maldição. O gigante está deitando e rolando em cima de mim, quando era para eu estar deitando e rolando em cima dele, era para ele estar preso, morto. Mas pela minha ação, pela minha atitude, eu fiz ele ressuscitar, e agora ele é meu adversário, agora ele está diante de mim. E sobre maldição, quando eu vencerei? Nunca. Nunca serei capacho do gigante. Quantas pessoas estão sendo capacho? Quantas pessoas estão presas com o gigante? Vamos lá fazer uma campanha, faz isso, faz aquilo, só falta fazer novena, chamar o padre, vamos fazer aqui, porque não adianta, o que está errado tem que ser tirado.
A maldição tem que ser desfeita. Vidas estão sofrendo, a igreja está sofrendo. Se cada um de nós olhar diante do espelho, que o espelho vai revelar a face do verdadeiro pecador. Aqui é fácil a gente apontar, mas diante do espelho, o espelho vai mostrar quem é o pecador. Quando eu ponho diante do espelho os meus olhos, eu estou olhando verdadeiramente para um pecador nato. Então eu tenho que olhar para mim e me corrigir. Senhor, o que eu estou fazendo? O que tem produzido as minhas ações, as minhas atitudes, os meus negócios acerca da tua obra? Será que a tua obra está sofrendo por causa de tal coisa ou de tal coisa? Me revela, me mostra, fala comigo pela tua palavra, por sonho, por visão, de alguma forma. Deus vai falar. Deus não deixa a gente sem resposta, como hoje Deus está falando aqui na palavra. Deus está respondendo muita gente, até eu mesmo. Então, quer que a tua casa seja uma bênção? Quer que a tua igreja, a tua congregação seja uma bênção? Lança fora tudo que é de maldição. Ah, pastor, mas aquilo tem um valor para mim. Olha, o senhor não tem noção o valor que aquilo tem para mim. Capítulo 6 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. A maldição vale muito para você? Vale? Então essa maldição te levará para o inferno. O que aconteceu com Acã? Acã, toda a sua família, esposa, filhos, todos os familiares, gado, tudo que ele tinha, a Bíblia diz que foi levado no vale de Jacor. Todo o povo de Israel cataram em pedra e apedrejaram ele, os seus bens, os seus animais, os seus filhos, esposa, família, enfim, e se tornou um monte muito grande de pedra que está até os dias de hoje. Esse é o salário do pecado. A gente tira do nosso meio, ou Deus tira a gente do meio dele. Qual que a gente prefere? Ficar com Deus? Estar no meio de Deus? Ou quer que Deus tire a gente do meio dele? É uma questão, você escolhe. Com Deus temos vitória, sozinho estamos derrotados. Então guarde a palavra de Deus na tua vida. Não ressuscite gigante por intermédio da desobediência, das maldições, e certamente o temor, de Deus, aquilo que Deus fez ao nosso favor, vai repercutir em lugares muito longe. E quando você chegar, quando ouvir falar de você, do Deus que você serve, as pessoas vão ficar temerosas, vão querer te conhecer, vão querer conhecer o teu Deus, e você vai ver que a obra de Deus será uma bênção por intermédio da tua vida, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, que Deus vos abençoe em Cristo. As horas foram embora, as palmas bem alegre, exalta e glorifica o nome do Senhor. Graças a Deus.